Gente, eu quero gravar todos os vídeos agora sim, com luz atrás. Estou amando. Esse é um vídeo que eu quero gravar há muito tempo, mas por causa da faculdade estava muito complicado. Então eu dei uma pausa nos estudos. Mas, assim que eu li Isaías, qual que é o livro? Capítulo 6, eu pensei, nossa, isso reflete tão quem eu sou. Então, quem nós somos, que eu falei assim, todos somos Isaías. Todos nós somos como o profeta Isaías. E hoje eu vou te explicar o porquê disso. Então, amiga, já pega a sua Bíblia e vamos ter um papo cristão entre garotas. Isaías se tornou um dos meus livros favoritos da Bíblia. Eu ainda não terminei de ler ele, eu tô acho que na metade. É um pouco complicado quando passa ali do capítulo 12, mais ou menos, que começa a contar algumas maldições, tudo, e fica um pouco difícil de entender, ainda mais que eu leio na versão Almeida Revista Corrigida, que é aquela versão mais antiga, assim, tudo assim. Eu gosto muito, mas tem passagens que se tornam um pouco complicado. Mas o versículo 6, em especial, o verso 8 em diante, falou muito comigo, em vez de perceber que todos nós somos e podemos ser Isaías. Porque Isaías foi um profeta, mas antes dele ser um profeta muito usado por Deus, ele foi um homem comum, um homem com medos, com anseios, um homem que não estava apto a ser usado por Deus e não se sentia apto, mesmo Deus falando que ele era apto. Nossa, eu falei muito apto, né? Sorry! Eu falei que era do verso 8 em diante, mas é do 5 ao 8. Então pega aí sua Bíblia e vamos ler Isaías, capítulo 6, do verso 5 ao 8. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela colocou na minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando eu li essa parte, eu fiquei tipo, meu Deus, eu chorei, gente, porque muito lindo, porque eu acho que isso reflete muito em quem nós somos, em como nós queremos entregar para Deus o nosso ministério, não apenas o nosso ministério, porque nem todas as pessoas têm algum ministério na igreja, mas o nosso dever de ser cristão, de queremos entregar um perfeito louvor a Deus e não nos sentirmos capazes ou acharmos que aquilo não tá válido, sabe? Então aqui no verso 5, quando ele fala que ele habita no meio de pessoas de lábios impuros e ele tem impuros lábios, eu fiquei pensando muito como a gente se sente, tipo assim, nossa, Deus fez tal coisa pra mim, mas eu não mereço porque eu fiz aquela outra coisa, sabe? Só que Deus não tá olhando isso. Se ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E foi muito isso que eu pensei enquanto eu lia essa parte de Isaías. Porque Isaías, ele não se sentia nem um pouco capacitado para ser um profeta, para ir diante do povo e falar sobre Deus, porque ele era um homem puro. Ele sabia que ele não era alguém que Deus iria pegar ali e se usar, mas Deus tinha um plano na vida de Isaías. E eu acho muito bonito no verso 8, que depois que o anjo foi e colocou a tenaz na boca dele, como se estivesse limpando ele de toda aquela impureza, quando Deus fala que quem ele vai enviar, Isaías já se sente capacitado e fala, envia a mim. Por que eu falei que todos nós somos Isaías e somos potenciais Isaías? Porque ninguém vai se sentir capacitado para Deus falar assim, olha, eu vou te entregar tal missão. E você fala assim, ok, vou ir lá fazer. Não, porque Deus é tão infinitamente grande e nós somos tão infinitamente minúsculos perto dele que normalmente nós vamos se sentir diminuídos e falarmos assim, não estou preparada. Mas se Deus te deu uma missão é porque Ele vai te ajudar, Ele vai te preparar uma armadura, você é um soldado do batalhão dele. E Ele não vai mandar um soldado pra guerra despreparado. Então Ele vai te moldando aos poucos, mesmo que pra isso Ele tenha que te desmontar inteiro. Como em Isaías, que tinha lábios impuros, e o anjo foi com uma tenaz. Gente, tenaz é uma brasa viva. Imagina uma brasa viva tocando nos seus lábios e te limpando de toda aquela impureza. Eu fico imaginando essas trechos e eu fico assim, gente, como deve ter sido lindo. Porque Isaías não se sentia digno de ver a Deus e de ser profeta dele se ele era um homem de lábios impuros. Se ele era um homem que vivia no meio de pessoas impuras e que falavam impurezas e que só faziam coisas que desagradavam a Deus. Então eu acho isso
muito lindo, muito lindo. E nós somos potenciais Isaías, porque eu tenho a plena certeza e eu tenho a plena fé de que quando Deus vai nos capacitando, nós vamos nos sentindo mais preparados para estarmos diante dele. E eu vejo muito isso na oração. Vamos exemplificar com a oração. Eu sou uma pessoa muito tímida. Por mais que não pareça, mas eu sou muito tímida. Então, se alguém vir pra mim e falar assim, ora por mim, eu vou falar que ora. Agora, se a pessoa falar assim, ora agora, eu não vou me sentir muito preparada, sabe? Porque eu tenho essa coisa de não me sentir muito preparada para orar na frente de pessoas. Ali eu e Deus é uma coisa. Eu, Deus e mais gente são outras. Mas eu tenho a plena certeza que se eu for aos poucos buscando aquilo que Deus já tem prometido pra mim, e Ele for me capacitando aos poucos, e conforme Ele vai me capacitando, eu me sinto mais preparada, eu tenho a plena certeza que, agora eu tenho 19, que quando eu tiver 30 anos, se alguém pedir pra eu orar por ela, eu não vou sentir medo e falar, meu Deus, se eu falar algo que não for da sua vontade, porque eu vou me sentir preparada, que eu já vou ter a plena certeza que Deus me capacitou para aquilo. Então, se alguém tá me pedindo isso, é porque Deus já me preparou para isso. Então, eu creio muito que nós somos todos Isaías, que somos pessoas que de início não nos sentimos nem um pouco prontas e preparadas para estar diante de Deus e diante de tudo aquilo que Ele tem pedido para nós, mas que futuramente vamos estar capacitados e vamos atender prontamente aos pedidos de Deus que Ele tem feito para nós. Eu espero que, assim como essa passagem tocou diretamente ali como um arco e flecha, assim, ó, no meu coração, ela tenha atingido o seu e Deus tenha falado com você de alguma forma. O que eu queria passar sobre os termos de Isaías, eu já falei, mas eu vou ler pra vocês desde o início, Isaías 6, porque eu acho muito lindo. Eu vou ler do 1 ao 8, então se vocês quiserem me acompanhar, pegue sua Bíblia e me acompanhem. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ai, gente, é tão lindo esse versículo! Então já se inscreve no canal, porque eu vou trazer uma série de vídeos falando não só de Isaías, mas de todos os livros da Bíblia, conforme eu for lendo e Deus for me falando comigo de alguma forma. E eu pretendo trazer mais vídeos de Isaías, principalmente de Isaías 6, porque esses primeiros capítulos são cheios de glória e majestade, e eu fico imaginando que coisa linda são os serafins voando em torno de Deus, falando santo, santo, santo. Gente, que lindo! A Bíblia não é linda? Se você ama a Bíblia, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso também, pra ela saber que ela também é como Isaías, que mesmo que ela não se sinta capacitada ainda, Deus há de capacitar ela. Então é isso, até o próximo vídeo!